Muito, muito bom dia, deputado. Bom dia, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estou escutando enfiado aqui, mas tranquilo, estou ouvindo também. Minha satisfação de falar de novo nessa manhã fria, mas voltamos ao frio, mas só que o pior é que parece que volta a chuva, né? Pois é, a gente aqui em Camaquã, mesmo estava comentando antes, teve no começo da semana temperatura próxima de zero e a sensação abaixo de zero, principalmente por conta do vento, né? Agora não, agora segue frio, mas pelo menos o vento deu uma amenizada e já não tem aquela sensação tão baixa, né? Exatamente. Sempre a gente sempre tem muitos assuntos, né? Eu me lembro, semana passada, de fato, nós tivemos a interrupção da nossa fala e eu não me lembro mais qual era a pauta que a gente estava tratando. Mas a gente tem um pouquinho da semana aqui, né? Os assuntos da semana, assim, né? O geral e também os assuntos que nós estamos tratando ali na Assembleia Legislativa, aqui para o Estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à agricultura. Primeiro, fazer uma referência, eu acho que a semana, o que marcou a semana foi um assunto que, lá no Congresso Nacional, que dois assuntos, eu diria assim, no Congresso, né? E que acabaram tomando muito as redes sociais, né? Primeiro, a questão da derrubada do veto do IOF, né? Que eu acho que aqueles que não gostam do governo federal aproveitam para dizer que o governo federal teve uma grande derrota. Na verdade, a derrota quem teve é a justiça fiscal brasileira, né? A justiça tributária brasileira teve uma grande derrota e obviamente, quando você não toma nenhuma providência para buscar uma justiça fiscal no Brasil, o Brasil é um dos países com a maior injustiça fiscal, né? O Brasil é o país que menos tributa altas rendas, dividendos, né? E que menos tributa as transações financeiras. Entre todos os países em desenvolvimento e desenvolvidos, o Brasil é o primeiro, o país que menos tributa fortuna, é o que menos tributa a renda dos super ricos, é o menos que tributa transações financeiras. Então é importante lembrar isso, né? É só olhar os números de qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, que nós vamos ver. Inclusive os Estados Unidos, que tributa bastante. Aqui no Brasil, se uma pessoa ganha 5 mil reais, acima de 5 mil, porque a lei ainda não foi aprovada, o Congresso está achando ruim, que quem ganha até 5 mil possa ser isento do imposto de renda. Olha só, a incoerência da política brasileira desse Congresso Nacional. Não todo o Congresso Nacional, mas parte desse Congresso Nacional. Quem ganha até 5 mil, eles dizem que é muita bonança, né? É o governo querendo fazer politicagem e não cobrar imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Mas quem ganha 1 milhão de reais em dividendos e que tiver um formato diferente do que simples salário, esse praticamente não paga imposto. Então, é um negócio muito estranho, eu diria assim, essa pirotecnia, né, da justificativa política aqui no Brasil de se proteger os grandes e ainda querendo levar os trabalhadores para um discurso de compreender, querer botar na cabeça de um trabalhador que tributar o IOF é ruim para ele, né? A transação financeira, toda a movimentação financeira dos altos volumes de recursos, dos altos volumes financeiros e tributar lucros e dividendos, né? Como sendo isso algo ruim para o povo trabalhador. Justamente o contrário, né? Justamente o contrário, né? O que nós precisamos é de uma justiça fiscal no Brasil. O Brasil é um país que tem um dos países campeões em desigualdades. O Brasil é um dos campeões em desigualdade. O Brasil é um dos países que menos tributa fortuna, grandes lucros, dividendos, e o país que menos tributa as grandes transações financeiras, e é um dos países que mais tem uma carga tributária mais pesada para o trabalhador que ganha pouco, né? O pobre, proporcionalmente, paga muito mais imposto que o rico, né? Porque o peso da alimentação na vida de um trabalhador é muito maior que na vida de quem tem um salário de 50 mil por mês, 100 mil por mês, 200 mil por mês.
Então, o que aconteceu essa semana, e pior não foi isso, quer dizer, isso é muito ruim, o Brasil é muito ruim, mas pior é que esses mesmos que fizeram isso são os que votaram para aumentar o número de parlamentares em Brasília, como se 513 fosse insuficiente. E são os mesmos que querem que o governo dê, né, 1,5 milhão de presente no projeto de securitização do senador Reis. 1,5 milhão de presente, assim. Paga a primeira parcela e já ganha 1,5 milhão de presente. São os mesmos. Então, o que está acontecendo em Brasília é só psicólogo ou, de fato, a má intenção política. Eu acho que não é só psicologia, é má intenção política mesmo, né? Tem uma tentativa aqui de colocar o trabalhador no orçamento e colocar o bem rico mais forte no imposto de renda, né? Virou o contrário, né? Eles querem manter o pobre, o trabalhador no imposto de renda, né? Pobre maneira de dizer, não é uma coisa pejorativa, mas quem ganha menos no imposto de renda, o trabalhador que ganha até 5 mil, eles querem manter o imposto de renda, mas os grandes fortunas eles querem deixar sem nenhum aperto, quer dizer, e querem que o governo resolva o problema dos grandes. Né? O exemplo está aí, o projeto de securitização, 5 milhões para 20 anos, praticamente quase sem juros, e ainda se paga uma parcela, já pode ganhar 1,5 milhão de presente do governo. Essa é a contradição lá em Brasília, esse é o absurdo que nós estamos, felizmente, vivendo. Mas esse foi, acho que, o marco da semana aí, né, esse assunto. Mas voltando lá na Assembleia Legislativa, Pablo, só comentado, primeiro dar um reconhecimento aí aos 70 anos da Emater, fizemos uma audiência ontem na Assembleia, uma audiência até demorada, né, apresentando as mudanças que precisam acontecer na Emater, a falta de investimento na Emater, os 800 profissionais a menos que nós temos do que já tivemos na Emater, e os desafios para que a Emater possa, além de fazer assistência técnica, continuar fazendo a extensão rural. A extensão rural, para quem não sabe, é muito mais do que assistência técnica. É ir lá na comunidade rural, pensar o desenvolvimento, pensar novas alternativas de produção para os agricultores, pensar a organização para chegar na comercialização, seja através da cooperativa, seja através de uma associação, né? Pensar o acesso à tecnologia, pensar projetos de sustentabilidade lá para os agricultores, estar junto. Esse é um trabalho de extensão. Pensar a área social, também que é importante, das famílias lá no interior, né? Então, projeto para o jovem agricultor, projeto para as mulheres agricultoras, né? Isso é um trabalho de extensão rural da Emater. Não é simplesmente uma assistência técnica de alguém que vai lá para vender um insumo para o agricultor. Assistência técnica está cheia por aí, de gente que vai lá para vender para o agricultor. Olha, eu vou te ensinar como é que é, mas tu compra esse veneno aqui, tu compra esse insumo aqui, eu vou te vender isso, vou te vender aquilo. E isso não é, muitas vezes, o que o agricultor precisa, né? Ele precisa de uma assistência técnica, de uma extensão rural, que seja desconectado de um pacote de comércio para ele, e que muitas vezes tem enterrado muitos agricultores, vamos falar a verdade, muitas vezes tem enterrado financeiramente os agricultores. O agricultor não precisa comprar uma máquina, não precisa comprar um determinado insumo, né? Principalmente no campo das máquinas, isso é um negócio impressionante, né? O agricultor, o vendedor vai lá e gera uma necessidade no agricultor. Inclusive, eu tenho dito, esse dia eu estava na inauguração de uma loja aqui, e disse o seguinte: a responsabilidade de quem vende um produto também é com a possibilidade de pagamento daquele que compra. Quando você vende alguma coisa para alguém que não tem, e você convence psicologicamente ele a comprar algo que ele não tem condições de pagar, quem está vendendo também tem responsabilidade, porque a venda não é simplesmente um ato que termina na hora de que você passa um produto para alguém. É até esse produto ser pago totalmente, liquidado, e ele realmente gerar um benefício para quem está o adquirindo. Isso também é responsável. A venda tem que ser uma venda responsável, somente quem trabalha nesse ramo. Infelizmente, nós vemos que, em muitos casos, né, há uma criação de uma demanda e a pessoa acaba. Isso não é só no caso nosso da agricultura, isso é no ser humano, no consumidor em geral, né? Despertar uma necessidade que às vezes não existe e que não tem capacidade de pagar. Muitas pessoas se endividam nesse aspecto assim da psicologia. Claro que o vendedor vai dizer, bom,
quer comprar, eu vou vender, mas muitas vezes existe toda uma tecnologia para fazer a pessoa comprar. E depois, os treinamentos de venda de hoje em dia são muito baseados nisso, né? Em convencer a pessoa a comprar algo que ela nem sabia que precisava, né? Ou seja, não precisava de fato, muitas vezes, né? Existe toda uma técnica para trabalhar isso, uma psicologia, as pessoas são treinadas para fazer isso, né? Então o negócio, nós somos técnicas de venda, mas eu acho que é aí que está, né? Então, muitas vezes eu tenho visto, mas o fulano não me pagou, comprou aqui uma máquina, atrasou, bom, e tu vendeu essa máquina para ele, tu analisou se ele tinha capacidade de pagamento, se ele poderia, naquela hora tu está querendo vender, pronto, fazer um negócio, depois ver o que vai acontecer. Então eu acho que, só lembrando disso, porque aí matéria é uma assistência técnica, uma extensão rural, que ela é desconectada disso, né? Ela é uma assistência técnica, uma extensão rural pública, ela que chega nas comunidades da agricultura familiar tradicional, ela que chega na realidade da agricultura familiar quilombola, nos pescadores artesanais, nas comunidades indígenas, ela que chega muitas vezes que pode fazer um projeto lá para uma associação de agricultores sem cobrar um valor, fazer um projeto para armazenamento, um projeto de agroindústria, quer dizer, a matéria tem um papel muito importante nisso tudo. Infelizmente, hoje nós estamos com uma defasagem de 800 profissionais da matéria. Agora tem esse programa que o governo do estado está lançando com recursos do FUNRIGS, né, o recurso daquele fundo de recuperação, que são os recursos que o governo federal deixa no Rio Grande do Sul para investir na recuperação do estado. Era um recurso, na verdade, que iriam para o caixa do governo federal deixa esse recurso aqui no estado, para o estado em contrapartida de investir em projeto de recuperação, né? Então, agora tem algumas famílias que receberão aí nos municípios, né? Cada município só vai ter que ver com a matéria, eu tenho falado sobre isso, e os municípios receberão, cada um vai receber um trator para fazer terraceamento para conservação do solo. É um projeto que vai atender apenas uma parte. Esse é um grande problema, como é que faz a seleção dos agricultores, né? Porque Camaquã deve ser em torno de... Aqui são 100. São Lourenço é 140, Camaquã deve ser uns 100. Agora, quantas famílias de agricultores tem em Camaquã? Muita gente em Camaquã, né? Então, 100 agricultores é um número, é mais eu diria assim, é quase que um extrato, assim, fazer uma demonstração num grupo de propriedades. Bom, como é que vai fazer essa seleção? Vai ter que ter um projeto, vai ter que ter uma questão técnica, porque querer 30 mil reais a fundo perdido, todo mundo quer. Agora, para quê? Para fazer o quê? Para aplicar no quê? Então, quem vai fazer esse trabalho técnico de monitoramento e acompanhamento? Né? Certamente os agricultores que estão nos escutando vão dizer, mas eu vou lá me inscrever. Eu também quero um projeto na minha propriedade. Como é que vão fazer? Então, é complexo esse projeto também por conta disso, né? Eu entendo que nós deveríamos ter, inclusive, um projeto em outro formato. O governo deveria subsidiar recursos do Pronaf, subsidiar juro para quem fizesse um Pronaf de investimento para conservação do solo. O agricultor faz um projeto de conservação do solo com a matéria, né? Esse projeto ele é feito para de fato ser executado, e o governo do estado paga todo o juro, zero juro, e dá um subsídio, por exemplo, de 20%, 30%. Isso seria uma proposta que eu defenderia, e que, claro, a gente não tem uma política que quem define é o executivo, mas como que nós imaginaríamos uma política dessa para tu não atender 100 agricultores, que atender 500 agricultores em Camaquã? O agricultor que quiser fazer um projeto de conservação do solo, terraceamento, adubação verde, recuperação com calcário lá, 5 hectares, por exemplo, esse agricultor vai no banco, financia no Pronaf, né? E esse projeto deu lá 20 mil reais, por exemplo, né? Ele financia no Pronaf essa recuperação, esse terraceamento, todo esse processo. E o governo do estado subsidia todo o juro e dá um rebate para ele. Quando ele paga a prestação, o governo do estado daria um rebate com o FUNRIGS de 30%, 40%. Nós conseguiríamos atender com isso 4 vezes mais do que nós estamos atendendo hoje, né? Porque como é que tu faz para separar 100 agricultores em Camaquã e os outros?
nós atenderíamos muito mais gente, o mesmo valor, e certamente seria aquele agricultor que de fato fosse fazer a conservação do solo. Porque seria aquele agricultor que vai fazer a conservação do solo, porque ele está, inclusive, botando uma parte do dinheiro do Pronaf nisso. Mas, infelizmente, nós não... Né, esse programa poderia ser combinado com o governo federal por causa do Pronaf, e nós alcançaríamos, em vez de 15 mil famílias no Rio Grande do Sul, né, nós temos aí, né, quase 400 mil famílias na agricultura familiar, nós vamos atender 15 mil no estado inteiro, nós poderíamos atender tranquilamente umas 100 mil famílias, 70 mil famílias, aí nós teríamos um programa de um impacto maior, de um alcance maior. Mas o governo também não escutou ninguém para apresentar essa proposta. Ninguém de nós foi escutado. Então teve lá uma reunião na Comissão de Agricultura para ouvir os deputados, para ouvir alguma sugestão, porque eu não sou só deputado, eu sou também engenheiro agrônomo e conheço política pública, mas não escutou ninguém. Se sentou lá no gabinete e se fez um projeto. Então, eu quero dizer aqui que, infelizmente, a falta de diálogo é um negócio impressionante, né? Mas, enfim, é importante, até eu participei de um café da manhã no começo do mês da Emater aqui em Camaquã, o escritório daqui convidou o pessoal que tem uma ligação aí com eles, né, para comemorar realmente os 70 anos da Emater, e eles falaram um pouco sobre esse programa, e é importante destacar também isso que o deputado inclusive colocou sobre a defasagem de pessoas, né, para trabalhar na Emater, né, os extensionistas, para seguir com o extensionismo rural. Em Camaquã são 4 extensionistas rurais que vão ter que aí prestar toda essa assistência para essas 100 famílias, né, vão ter que fazer todo o trabalho que já fazem e mais esse trabalho de prestar essa assistência aí para essas 100 famílias. E destacar também, né, que eu tenho acompanhado bastante o trabalho da Emater, sou um fã do trabalho da Emater, que não é realmente só um técnico agrícola muitas vezes que tem ali, né? Tem até pedagogo, tem de todo uma gama muito grande de profissionais que se preocupam com situações que uma iniciativa privada dificilmente teria uma preocupação tão grande, que é, por exemplo, a qualidade da água que o agricultor está bebendo, né? São coisas que vão muito além do lucro, né? Vão muito além da questão econômica da propriedade. Engloba também a questão econômica, até porque escrevi agora, mês passado, uma reportagem que vai ser publicada na revista que a gente tem aqui, anual, no Clique, sobre a agroindústria Confel, aqui em Camaquã, que, se não fosse a Emater, talvez não existiria, né? A Emater e muitos outros que colaboraram, né? Inclusive eu cito ali a ex-vereadora Marivone Ramos, que foi uma pessoa que fez um contato inicial com o pessoal com a Senilda, com o Gilmar ali, para mostrar para eles que era possível regularizar a agroindústria. Depois a Emater também entrando com todo um trabalho. Então o trabalho da Emater é muito importante, que realmente acho que cabe muito aí as autoridades e competentes políticos, em geral, vereadores, deputados, enfim, a cobrarem realmente para que aumente o número de extensionistas, para esse trabalho não morrer, né? Para esse trabalho continuar e continuar cada vez mais forte, né? Com certeza, Paulo. É um trabalho que vai muito além, né, da assistência técnica normal. Ele envolve toda a família, o extensionismo ele dialoga com o desenvolvimento, com o social, né, com saúde, com a vida da família lá no campo, né? É aquela coisa, nós precisamos do campo com gente. Eu não quero o campo, na minha visão, eu quero um espaço rural com as pessoas convivendo lá, e não somente as plantas dando um deserto verde, um deserto de gente verde, mas um deserto de gente. E infelizmente cada vez acontece mais isso. Nós estamos perdendo população rural, perdendo propriedades rurais. No Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, a única atividade econômica no rural que cresceu e ampliou foi a área da soja. E a área da soja não combina com a presença das pessoas. A soja é uma atividade das grandes propriedades, né? Das grandes extensões. Até porque na agricultura familiar, você quiser ter sustentabilidade plantando soja, vivendo só de soja, não vai ter, vai ser a falência. Isso é uma questão que todo mundo sabe. Não precisa, ela até pode ter um produtor familiar produzindo 2, 3, 4 hectares de soja, mas que ele tenha outra atividade agregando valor, agregando renda, enfim, melhorando a sua renda, concentrando a renda, né? Porque senão ele não consegue se viabilizar. Por fim, Pablo, falar rapidamente, né? Nós estamos avançando muito no tema
dos hormonais lá na Assembleia Legislativa. Nós devemos fechar a subcomissão. Esta semana teve mais uma extensa reunião, inclusive teve o setor da soja lá, né? O setor da soja, que é os produtores de soja, da AproSoja, eles têm uma visão de que não deve se mexer no que está e insistem na questão do regulamento que a Secretaria da Agricultura fez e na fiscalização. Nós vamos ter que ter um fiscal do governo em cada aplicação, em cada lavoura do Rio Grande do Sul. Nós não conseguimos nem ter fiscal para cuidar das fronteiras e da entrada com plantas e produtos vegetais para evitar a entrada das doenças no Rio Grande do Sul. Não temos fiscais para colocar nas fronteiras. É óbvio que não vai ter fiscal para fiscalizar cada aplicação de produto da lavoura, se o vento está certo, se o vento não está certo. Não existe, isso é uma coisa utópica, uma coisa inaplicável, né? E aí sim, aí seria um absurdo, né? O Estado teria que ter no mínimo, acho que uns 50 mil fiscais para poder dar conta do Rio Grande do Sul. Então essa é uma proposta que eu já vejo que ela já cai e nós não temos outro jeito, né? Eu vou militar na causa da legislação. Nós vamos legislar na Assembleia Legislativa. Essa é a minha proposta. Nós temos que legislar. Eu não sei se vai ser a suspensão dos hormonais, que a minha proposta vai ser essa. A suspensão dos produtos de origem dos hormonais no Rio Grande do Sul. Pelo menos em alguma situação. Se tiver 10, 20 quilômetros, tiver uma produção econômica de verdura, de fruta, ali não se aplica hormonal. Tá? Então, é nesse padrão que eu acho que deverá vir uma proposta legislativa a partir desse trabalho que nós estamos fazendo. Porque nós não vamos ficar discutindo no Estado inteiro, andando no Estado inteiro, discutindo com todos os setores para simplesmente dizer que tem que haver um fiscal para fiscalizar lá na lavoura quando alguém for aplicar um produto, para ver se o vento está na velocidade, se o produto está certo, se o bico está certo por causa da deriva. Isso é insustentável, né? Nós não temos como fazer. Isso sim é uma proposta demagógica. Então nós precisamos trabalhar com a realidade. E a realidade é o seguinte: os hormonais estão inviabilizando a produção de maçã, a produção de oliveiras, a produção de uvas no Rio Grande do Sul, a produção de verduras no Rio Grande do Sul, em alguns casos a produção de citros já no Vale do Taquari. Bom, então temos que trabalhar, porque o Rio Grande do Sul não pode se transformar num grande lavourão de soja. Ele tem que ser um estado onde que a gente possa ter soja, ter milho, ter arroz, ter criações, produção de leite, ovos, carne de suína, carne de frango, carne de gado e todas as frutíferas que nós pudermos produzir aqui, quanto mais melhor. E nós não podemos restringir a atividade produtiva no campo por conta de uma tecnologia, de uma cultura. Então, alguma saída tem que ter. As empresas que produzem os insumos vão ter que achar alternativas de outros produtos que não sejam esses produtos, e nós vamos ter que produzir sim um outro modelo tecnológico. Se a coisa não se ajusta naturalmente, nós vamos ter que nos ajustar na forma legal. Então é nesse sentido que eu acho que a Assembleia Legislativa vai precisar legislar. E por fim, né, só colocar numa situação de aguardo, que estamos aguardando aí o anúncio do novo Plano Safra no final da semana que vem, certamente na sexta-feira. Eu acho que o anúncio vai ser no dia 30. Dia 30 vai cair quando? Dia 30 na segunda-feira. Agora, né? Agora, na segunda-feira. Então tá certo. No dia 30, então, na segunda, anuncia o Plano Safra da Agricultura Familiar, e eu acho que na terça ou na quarta anuncia o Plano Safra da Agricultura Empresarial. Então nós vamos estar aqui na próxima sexta-feira fazendo uma avaliação, né, de como vai estar o novo Plano Safra, com essa taxa Selic gigante que nós temos hoje, absurda, como é que o governo vai se ver, né, com capacidade financeira de equalizar juros, para manter juros baixos na atividade produtiva do campo, como é que está o corte para a produção de alimentos, nos volumes de recursos, enfim. Nós vamos ter bastante que conversar na próxima sexta-feira, Papo. Um abraço para o time, um abraço aos ouvintes aí. Um abraço ao deputado e na expectativa aí realmente de um plano safra que seja bastante importante novamente, né, e produtivo para os agricultores, principalmente com foco aí na produção de alimentos. Agora são 7 horas e 56 minutos, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos em seguida aí com o encerramento, né, do nosso programa. Já é 7 horas e 56 minutos, então já estamos no fim aí do nosso programa, mas ainda vamos fazer esse rápido intervalo para voltar na sequência com o encerramento.